consiste a devoção dos 5 primeiros sábados em reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria? Vocês conhecem a aparição de Fátima. Nossa Senhora apareceu a 3 pastorinhos em 1917 e prometeu a Lúcia que ela ficaria no mundo para propagar a devoção ao seu Imaculado Coração. De fato, com 18 anos de idade, quando Lúcia estava no seu postulantado numa cidade espanhola chamada Pontevedra, no dia 10 de dezembro de 1925, Nossa Senhora apareceu junto com o menino Jesus e ensinou a ela a prática dos 5 primeiros sábados. Trata-se de uma prática de reparação. No entanto, para nós compreendermos o que é o desagravo, a reparação ou a satisfação, são sinônimos, nós precisaríamos entender o que é uma ofensa. Veja, existem pecados que são muito mais graves exatamente porque ofendem a uma pessoa que nos ama de forma especial, à qual devemos uma honra especial. Por exemplo, o 4º mandamento nos diz honrar pai e mãe. Ora, uma coisa é xingar uma pessoa na rua, outra coisa é xingar a sua mãe. O xingamento pode até ser o mesmo, mas a gravidade é muito diferente. Porque à sua mãe você deve uma especial honra e por isso essa gravidade. Se você compreende o 4º mandamento, que diz honrar pai e mãe, então você compreende que de fato existem pecados que são muito mais graves, dependendo da dignidade da pessoa que é ofendida. Ora, e qual é a dignidade da Virgem Maria? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na primeira parte, questão 25, artigo número 6, ele diz o seguinte, e vindo de Santo Tomás, que é um homem muito comedido, né, quando ele diz as coisas, isso causa impressão. Ele diz: a Beata Virgem, por ser mãe de Deus, tem uma certa dignidade infinita. É isso mesmo, dignidade infinita proveniente do bem infinito que é Deus. Ou seja, a Virgem Maria está aqui numa ordem diferente daquela na qual todos nós estamos. Nós, se estamos na amizade com Deus, estamos na ordem da graça. Os santos e os anjos que estão vendo a Deus face a face estão na ordem da glória. Mas a Virgem Maria está na realidade chamada união hipostática. Ou seja, ela tem uma ligação especial com a ordem da união hipostática, ou seja, com o fato de que no homem Jesus há uma pessoa divina e, portanto, ela sendo mãe de Jesus, é mãe de uma pessoa divina. E isto dá a ela uma dignidade, diz Santo Tomás, quandam dignitatem infinitam, ou seja, uma dignidade de certa forma infinita. Sendo assim, as ofensas feitas a Nossa Senhora, né, são de fato ofensas muito graves, porque são ofensas que atingem a Deus nesse grande mistério da união hipostática, por causa da dignidade à Virgem Maria. É assim que, quando nós ofendemos a Nossa Senhora, quando a humanidade ofende a Nossa Senhora, nós criamos uma imensa desordem no mundo, porque deveríamos sim reconhecer as maravilhas que Deus fez na Virgem Santíssima. É uma ofensa a Deus, esta ofensa que fazemos ao coração imaculado de Maria. Por isso, quando Nossa Senhora aparece a Lúcia e mostra o seu coração cercado de espinhos, ali nós vemos nesta visão um símbolo do fato de que ali temos uma ofensa a um coração materno, mas não uma mãe qualquer, a mãe do próprio Deus. Um dos confessores de Lúcia, anos mais tarde, em 1930, disse que ela perguntasse por que 5 sábados e não 7 ou 9? E então foi respondido. Deus disse porque são 5 ofensas básicas que são realizadas contra a Santíssima Virgem. Primeiro,
a ofensa contra a sua Imaculada Conceição, contra a sua virgindade e contra a sua maternidade divina. 3 mistérios aqui, né, dos privilégios marianos. Mas 2 outras ofensas. As ofensas de quem leva crianças a desprezarem e até terem ódio da Virgem Maria, e as ofensas feitas às imagens da Virgem Santíssima. Essas 5 ofensas são contra a dignidade da Virgem Santíssima. E é necessário, então, fazer uma reparação. O que é reparação? A reparação é, de alguma forma, nós colocarmos mais uma vez em ordem a casa. Mas para que nós, diante de uma ofensa, né, virtualmente infinita, coloquemos a casa em ordem, precisamos da ajuda, né, do próprio Deus, que nos dê esta graça. Então, como é que nós podemos fazer esta reparação? A Virgem Maria nos ensina, né, que nós devemos realizar basicamente 4 atos. Primeiro, uma confissão reparadora, com a intenção de reparação, de desagravo. Ou seja, nós não precisamos ter necessariamente pecados graves, mas a confissão aqui será uma confissão devocional, ou seja, uma confissão onde nós nos humilhamos diante de Deus, colocando os nossos pecados, a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante de Deus, e neste ato queremos pedir perdão por tantas pessoas que não pedem perdão por aquilo que fizeram contra o coração imaculado de Maria. Agora é importante, a confissão precisa ter uma intenção reparadora. Se você se esqueceu desta intenção, você pode fazê-lo na próxima confissão e dizer no seu coração, eu quero fazer esta confissão em reparação. Há tantos pecadores que ofendem o coração da Virgem Maria, ou quem sabe até de pecados seus, nos quais você ofendeu a Virgem Santíssima. Pois bem, essa confissão ela não precisa ser no sábado propriamente. Pode ser em qualquer momento, né? A própria irmã Lúcia perguntou a Jesus se algumas pessoas tinham dificuldade de se confessar no sábado, se a confissão precisava ser no sábado. Jesus responde dizendo que não. Basta que no primeiro sábado a pessoa esteja em estado de graça. Então, pode se confessar antes, pode se confessar depois, não tem problema. O importante é que haja 5 confissões reparadoras nesse período em que se faz os 5 sábados. Além disso, 3 outras realidades que precisam ser feitas no sábado, primeiro sábado do mês. Primeiro, a comunhão. Segundo, a récita do Santo Terço, ou seja, 5 mistérios do Rosário. E depois, 15 minutos de meditação em que se meditam os 15 mistérios do Rosário. Como agora nós temos 20 mistérios do Rosário, você pode acrescentar da generosidade do seu coração e passar de 15 para 20 minutos, mas isso não foi exigido por Nossa Senhora, só estou dando uma sugestão. Essas 3 coisas precisam ser feitas no primeiro sábado. E repetir isso 5 vezes, consecutivamente, em 5 primeiros sábados. Agora, por que é que Nossa Senhora nos pede isto? Ela nos pede exatamente porque sabe o mal que é causado em nós por ofendermos o coração dela. A Virgem Maria está gloriosa no céu. Ela já não sofre mais. No entanto, a desordem realizada em nós, quando nós ofendemos a nossa mãe, é muito séria e muito grave. Assim como no 4º mandamento se diz que honra pai e mãe e terás longos dias, nós podemos dizer que se nós honramos nossa Mãe Celeste, não somente teremos longos dias, teremos a salvação eterna. E esta a promessa que Nossa Senhora fez. Você pode ler as palavras exatas da aparição nessas memórias da irmã Lúcia, na página 192, onde Nossa Senhora diz assim: eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação
dessas almas.